Três erros que você deve evitar ao se tornar um gestor de milhas. Pessoal, aqui eu tô falando sobre dinheiro, tá? Tô falando sobre você realmente atender o perfil de cliente certo, porque esse teu primeiro perfil de cliente, ele vai se multiplicar. E você multiplicar um perfil ruim é um problema, tá? Talvez você ainda não saiba, mas eu já tô adiantando aqui para você. Então vamos lá, como você já sabe, aquela aula sempre tem um documento top para que você não fique com dúvidas, tá bom? Então, o que que a gente tem que entender aqui, ó? Deixa eu só organizar aqui, ó, para nós, tá? Comecei aqui, mas já botei um título errado, tá? Primeira coisa, tá? Ter um limite. Vou botar aqui, ó. Ter um mínimo de gastos e viagens. Imagina o seguinte: você é um personal trainer, tá? E a pessoa quer emagrecer. Daí ela fala: Olha, eu tô querendo te contratar porque eu quero emagrecer. Você faz isso pra mim? Você vai dizer: Claro, é exatamente isso que eu faço. Só que a pessoa te avisa assim, só que na verdade, cara, eu vou vir pra academia uma vez por semana e eu não pretendo fazer dieta. Você ainda assim pode me atender? O que que você tem que falar pra essa pessoa? Claro que não. Como é que você quer emagrecer não vindo na academia, ou seja, não deixando eu fazer o meu trabalho e não fazendo dieta? Não faz sentido isso aqui, né? E na verdade, assim, ninguém pode te ajudar. Quando você é um gestor de milha, você tem que ter um mínimo. Por exemplo, gastos de 20 mil, duas viagens no ano. Cara, estes são os meus mínimos, tá? Estes são os meus mínimos. Por quê? Menos de 20 mil, esse cara vai gerar quantas mil milhas no ano? Ah, eu atendo quem gasta 10 mil reais no cartão. Legal. 10 mil pode dar o quê? 70 mil milhas da Latam. Cara, primeiro que 70 mil milhas da Latam não vale nem 2.500. E aí você vai cobrar quanto esse cara? 4 mil? Ele está tendo prejuízo. Segundo, se ele faz uma viagem no ano, provavelmente quando você for emitir essa viagem dele, ele nem tem as milhas suficientes ainda, tá? Então, ter o mínimo de gastos, tá? 20 mil é o que eu trabalho hoje, mas eu sei que os meus concorrentes trabalham acima de 30, tá? Obviamente, quanto mais gastar, melhor. E duas viagens no ano. No mínimo, no mínimo. Duas internacionais e caras. Não me vem com Argentina e Chile, tá? Eu quero Europa, América do Norte. Senão, gente, eu não vou conseguir gerar um resultado para o cliente. E aí eu pego o cliente que não tem resultado, que fala para outro que você não dá resultado, acaba com o teu negócio, tá? Então, primeiro erro, não ter um mínimo de gastos e viagens. Segundo erro, tá? Cliente ter muito tempo livre. Entenda que o gestor de milhas, você gera conforto, segurança, tempo e preço. Até posso dizer que é nessa ordem aqui. Por exemplo, eu já atendi o cara que, na verdade, ele era funcionário público. Cara, e aí ele trabalhava 8 horinhas por dia. Então esse cara começa a trabalhar às 8, ele para meio-dia, daí ele termina às 5, às 6. Meu, ele tem muito tempo livre. Aí ele fica olhando, seguindo o influenciador picareta por aí e fica te mandando. Marrone, dá uma olhadinha nesse cara, tá falando que dá pra conseguir tal coisa. Pô, olha esse outro aqui falando que conseguiu a passagem por US$ 1. Cara, é igual o personal trainer. Imagina, você contratou um personal trainer. Só que ao invés de você chegar na academia e simplesmente fazer o que ele te manda, você fica em casa olhando treinos e sugerindo pro teu personal. Cara, a gente podia fazer esse exercício aqui, né? Pô, olha esse aqui, cara. Será que eu não consigo fazer esse exercício? Não. Se você contratou um personal trainer é porque você não quer pensar em treino. Se você quer pensar em treino, você não contrata um personal trainer. Então toma cuidado, tá? Qual é o perfil que eu vejo dar certo? É o cara que é empresário, porque o cara que é empresário não tem tempo nem pra cagar, e o cara que tem uma família grande. O cara que tem dois, três, quatro filhos, velho, ele não tem tempo de ficar fazendo essas besteiras aqui, tá? Já peguei muito funcionário público que tem um filho grande. Cara, esse é o pior que tem. Porque ele passa o dia inteiro fazendo nada. E aí ele te manda, cara, olha só, eu tava pensando, olha pra mim aí uma meia dúzia de viagem. E ele não executa. Gente, pra nós financeiramente tá tudo certo, o cara paga antes de começar o trabalho. Só que qual é o problema aqui? O problema aqui é que esse cara não vai ter resultado, porque no final do ano ele pensou demais e fez de menos. E aí ele economizou 5 mil, ele te pagou 4, ele fala, pois é, economizei 1.000. E ele ainda teve trabalho, porque ele ficou olhando todas as viagens, passagens e por aí vai, tá? Então os três erros, vamos lá. O primeiro, tem que ter um mínimo de gastos. Marrone, quando aparecer alguém que gasta menos de 20, cara, quando aparecer alguém que gasta menos de 20, você direciona esse cara para consultoria. Tranquilo, direciona para consultoria, tá? Funciona super bem. Cara, olha só, pro teu caso que é uma viagem só, para você que gasta pouco, eu tenho a consultoria onde eu faço isso, isso e isso, é mais econômico para você e a gente chega no mesmo resultado. Se o cliente tem muito tempo livre, cara, repensa, tá? Marrone, mas como é que eu filtro? Falando.
Na minha comunicação tá claro lá na minha página para o cara ser, né, para que eu seja gestor, ele tá dizendo lá, olha, se você tem tempo livre, eu não sou o gestor que você precisa. Se ele olhar e falar, não, eu acho que eu não tenho, beleza, mas eu deixo claro para ele como vai funcionar o trabalho, tá? E um terceiro erro aqui, ó, vamos botar aqui, ó, é ter mais de uma pessoa que decide pelas viagens. Cara, isso aqui é um problema grave, tá? Cuidado com família desunida ou empresa desorganizada. Porque vamos lá, pensa comigo. Quem é que fechou com você? Ah, foi o Rodrigo, beleza. O Rodrigo me disse: Olha, Marrone, eu quero ir para Nova York em julho. Tu fala, bacana. Qual dia? Ah, eu vou nessa data e volto nessa. Show de bola, Rodrigo, vamos nessa. Aí você montou e você mandou. Diz: Olha, tá aqui, ó. Isso aqui é a nossa viagem perfeita. Aí a pessoa fala: Cara, na verdade, a minha esposa tá dando uma pesquisada. Na verdade, tem um funcionário nosso aqui que tá dando uma olhada. Posso incluir ele no grupo? Aí inclui o cara no grupo. Ele fala: Então, não pode ser julho, tem que ser maio. Ele fala: Tá bom, vou montar de novo. Daí você monta maio. Aí o cara olha e fala: Na verdade, eu já achei umas passagens aqui. Parece que o cara é teu concorrente. E aí nós temos dois problemas. O primeiro, se der problema nessa viagem, a culpa vai ser tua. Ele não vai dizer que foi, vai dizer que foi você. Cara, tá vendo? Contratei o cara lá, o meu funcionário teve que ajudar e no fim deu problema. Então esse serviço de gestão eu acho que não vale a pena. Toma cuidado, tá? E o segundo, o teu cliente não vai confiar 100% em você, porque vamos lá, você é distante. Você acha que ele vai confiar mais em você que ele nem sabe onde é que mora, ou na esposa dele que mora com ele? Ou na secretária que trabalha com ele? Então toma cuidado. O que que é importante? O que que eu faço na prática? Vou fechar com a pessoa e pergunto, cara, quem é que vai decidir sobre essas viagens? É você ou a tua esposa? É você ou o teu marido? Não, não, então a gente decide em conjunto. Bom, então a gente vai criar um fluxo aqui, ó. Toda viagem que vocês forem realizar, vocês vão me mandar perguntando o que vocês querem. Eu vou refazer a pergunta e eu só pesquiso depois que vocês dois derem o ok. Combinado assim? Não, não, pode ser. Então, fechado. O cara me mandou, Marrone, eu preciso ir para Itália em setembro, dá uma olhadinha para mim. Perfeito. Então você quer ir para Itália em setembro, 10 dias de econômica, é isso? É isso, fulano? É isso, fulano? Sim, sim. Então, show de bola, eu pesquiso. Quando o cara me pediu outra coisa, eu vou lá de novo. Então agora a gente vai alterar para ser em maio. É isso, fulano? É isso, fulana? Sim, sim. Porque aí o teu cliente vê que ele está sendo chato. Ele vê que na verdade não está te deixando trabalhar. Porque é muito comum, tá, gente? De verdade. A pessoa diz assim, ó, eu tenho que ir sexta-feira. Daí você procura na sexta. Você procura quinta, sexta, mas você, né, foca na data que ele queria. Daí ele fala, daí a mulher fala, e se for na quarta? Daí você vai lá e procura na quarta. Daí você manda na quarta. Aí o outro fala, e se a gente for uma semana antes? Gente, você fica trabalhando, e não é o problema trabalhar, tá? Até porque você é muito bem pago por isso. Mas é que eles não decidem. Porque quanto mais opções tem, mais em dúvida a pessoa fica. Gente, grava isso, tá? O melhor cliente que tem é aquele que te diz assim, ó, eu quero ir para Itália em setembro a partir do dia 15 e ficar 10 dias. Monta o roteiro para nós aí. Você vai lá e monta e ele fala, ok, podemos emitir agora, temos que esperar. Cara, esse cliente é maravilhoso. Eu tenho um cliente comigo que está há 3 anos fazendo isso. Só que aquele cliente que fica dando os pitacos dele porque ele tem tempo livre é um problema, tá? Então, grava aí o que eu te falei. Se o teu cliente, né, se ele não tiver claro o gasto mínimo, vai dar problema. Se esse cliente tem muito tempo livre, geralmente eu vejo aqui com quem ou é funcionário há muito tempo de uma empresa, já está meio encostado, ou funcionário público, é uma desgraça, tá? E se tem muitas pessoas que influenciam, principalmente grupo, tá? Pô, posso botar minha prima aqui que também me ajuda? Cara, rolo, tá? Pode colocar, mas organize. Bom, então a partir de agora eu preciso saber quem é que manda. Eu tenho que falar com uma pessoa só. Não pode ser com os dois, porque senão a gente não vai chegar. Não, não, então pode ser com a minha prima. Então fechou. A partir de agora, ela é a minha chefe. E a gente vai trabalhar com ela, tá? O que eu tô te mostrando aqui é o erro que eu vejo da maioria das pessoas. Por isso que eu tô te ajudando e antecipando os problemas que eu tenho visto, tá bom? Então, se fizer sentido para você, já sabe, nós podemos te ajudar. Nós temos a formação gestor de milhas em grupo e nós temos a formação individual para você que já atua, para você que não tem tempo e quer investir um dinheiro para se tornar um gestor. Independente do que você precisa, tudo vai estar aqui no, na descrição para vocês, tá bom? Conta comigo, um abraço, fica com Deus e valeu!